Depois que o seu desenho nasce, aqui a gente tem também um processo, cada terapia tem um processo de análise diferente. Nos nossos processos terapêuticos, a gente tem 4 passos. Eu vou pegar um desenho meu aqui que eu gosto bastante para a gente aplicar esses 4 passos. Ver se dá para ver. Dá para ver? Tá dando para ver? Um pedaço dele, sim. Mas acho A que ela... parte mais. Deixa eu empurrar aqui um pouquinho, que acho que vai dar para ver melhor. Vai ter que afastar um pouco. Se você puder afastar um pouquinho mais. Deixa eu ver. Deu? Aí dá pra ver quase tudo. Aí faz assim, abaixa um pouquinho só. E agora levanta um pouquinho só pra gente ver desde cima até embaixo. Agora levanta um pouquinho. Levanta. Um pouquinho mais. Aí, agora deu pra ver que tem. É. Nossa, que interessante, que lindo esse desenho. Quando você olha para esse desenho, o que você vê, Kênia? Mas o que você vê, literalmente? Vejo uma coluna vertebral, Uhum, né, toda do lado de fora. Isso me chama atenção, ela tá toda exposta. uhum, Vejo uma pessoa numa posição de flexão, assim, não sei como explicar, uhum, mas é como se, é quase como se ela estivesse caindo uhum. para mim, né? É. Olha só, vou parar aqui, vou trazer aqui de novo. Isso aqui que a Kênia falou, vou só deixar aqui de lado. Ou se ela estivesse deitada, não sei, mas numa flexão assim anterior, fechando o corpo. É. Ó, esse é um dos primeiros passos de análise do desenho. Quando a gente vê, depois que a gente faz o nosso desenho, a gente olha para ele e fala exatamente o que eu vejo. Você percebe que a Kênia não falou nada que ninguém não está vendo. Acho que todo mundo conseguiu ver uma coluna exposta, né? Todo mundo conseguiu ver um corpo que está numa posição específica. Aí a Kênia aqui disse flexão. Aí talvez alguém aqui escreveu fetal, alguém escreveu semente. É, Aí aqui a gente já imagina um pouco. Mas quando eu falo assim, o que você vê no seu desenho, a primeira coisa que a gente tem que escrever é exatamente o que eu vejo mesmo, sem fantasia nenhuma. Então eu olharia para o meu desenho e falaria assim, bom, eu vejo uma coluna vertebral exposta, como a Kênia falou, tá vendo? O desenho é meu, mas assim, eu vejo a mesma coisa. A única coisa que eu diria assim, eu vejo uma coluna exposta, uma coluna verde, ou eu vejo vértebras verdes expostas do lado de fora. Eu vejo um cóccix pendurado. É isso que eu vejo. A partir do momento, esse é um dos passos. A partir do momento que eu escrevo assim, eu vejo uma coluna vertebral, eu vejo uma coluna vertebral exposta, eu vejo vértebras verdes. É isso que está no meu desenho, certo? Usando a prática da Gestalt terapia, se eu já quisesse entrar aqui direto, eu poderia, ao invés de eu colocar eu vejo uma coluna vertebral exposta, eu poderia colocar eu sou uma coluna vertebral exposta. Eu sou vértebras verdes. Ou, quando a partir do momento, porque essa é a prática, tudo aquilo que você colocar como você vê, eu vejo vértebras expostas, depois a gente troca por eu sou, ou eu estou também. Muitas vezes eu prefiro trocar por eu estou, porque eu estou significa que é um estado de movimento que eu estou agora, um estado de sensação, de emoção, mas daqui a pouco isso pode passar, pelo amor de Deus, que a vida é movimento, né? A gente vai trocando. Então, quando eu coloco assim, eu estou uma coluna vertebral exposta. Caramba, isso para mim já ainda é metafórico, né? Porque eu estou uma coluna vertebral exposta, mas ao mesmo tempo pode trazer zilhões de outras sensações para mim de falar que lugar é esse de ser uma coluna vertebral exposta? Que lugar é esse de ser vértebras verdes? Eu estou vértebras verdes, assim. Que conexão eu faço aqui? Aqui, então, se no primeiro passo eu coloco o que eu vejo literalmente, escrevo lá o que eu vejo, depois escrevo o que eu estou a partir daquilo que eu vi. E percebe que aqui não é uma análise, é só trocar. Troquei o bem que eu vi no, concreto, né? bem concreto. Troquei o que eu vi no desenho e coloquei lá agora para dar uma analisada aqui. A partir disso, eu posso entrar para aquilo que eu imagino, que aí é outra função. Quando algumas pessoas escreveram aqui,
posição fetal, semente, quando a Kênia falou corpo em flexão, já entra um pouco no eu imagino, porque quando eu imagino, não é assim, nem todo mundo olhou e viu um corpo em flexão, nem todo mundo olhou e viu um corpo fetal ou semente. Não significa que está errado, de jeito nenhum, não tem nada de certo ou errado. O que só que significa que a gente tem que entender que aqui eu estou entrando no campo da imaginação. O que, que eu imagino? Deixa eu pegar o desenho de novo aqui para ver. Ó. A primeira impressão da imaginação que o desenho me remeteu foi que seria um corpo caindo, mas isso é uma imaginação minha, porque não tem nada concreto no desenho que diz que o corpo está caindo, né? Não. Mas pode te dar essa sensação. Eu imagino um corpo caindo, né? O que mais, gente? Tem mais alguém aí que imagina alguma coisa ao olhar para o desenho? Deixa eu afastar de novo ele. Vamos ver aqui se alguém vai escrever. O que vocês imaginam quando vocês veem esse desenho, gente? Ana e Glau, que devem estar aí. Olha, uma pessoa falou que lembra um coração, mas por enquanto só isso. Aqui, um corpo flutuando. Um corpo em forma de chama, olha que legal. Engraçado que depois que as pessoas vão escrevendo aquilo que elas estão percebendo, de como isso bate nelas mesmas, a gente consegue ver isso também, né? Para algumas. Um corpo caindo. Movimento do som, ó, corpo caindo, outra pessoa. Imagina o movimento. Ondas. Olha que bacana. E aí aqui a gente tem 2 cuidados. Primeiro que se você está fazendo do seu próprio desenho, você pode escrever zilhões de coisas que você imagina. Eu imagino uma fluidez embrionária. O órgão... E uma coluna... Aqui, uma pessoa falou a coluna transbordando pela cabeça. Uau! O órgão coração, um feto nascendo, o corpo dentro do corpo. Uau. O povo agora mexeu. Olha só. E olha que importante isso que ela falou, a coluna vertebral transbordando da cabeça, isso nem eu imagino, isso é o que ela vê, porque tá aqui também, ó. Eu também vejo uma coluna vertebral transbordando na cabeça. Aliás, quando eu trabalhei esse desenho, foi uma das primeiras coisas que eu olhei e falei, caramba, eu vejo uma coluna vertebral transbordando da cabeça. Aí eu escrevi, eu estou uma coluna vertebral transbordando da cabeça. A partir do momento que eu escrevi, eu estou uma coluna vertebral transbordando da cabeça, me veio uma sensação tão grande de conexão comigo mesmo, assim, com as minhas vértebras mesmo, como se o meu pensamento inteiro estivesse transpassando as minhas vértebras. Na primeira vez que eu olhei, isso me deu uma agonia. Quando eu olhei para o desenho, eu falei, caraca, por que eu fiz essa coluna fora? Por que eu coloquei essa coluna, essas vértebras saindo pela cabeça? Mas quando eu fui dançar o meu desenho, quando eu fui analisar e refletir um pouco mais sobre ele, me deu uma sensação de segurança gigante, assim, me deu um lugar de caramba, aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô sentindo, tá enraizado de uma forma tão grande nas minhas vértebras que as minhas vértebras transpassaram o meu corpo físico.